Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Karina Braga, eu sou formada em psicologia e sou historiadora da arte. Eu estou aqui para iniciar um novo quadro que se chama Análise de Obras de Arte. E para iniciar esse quadro, eu trouxe uma escultura que eu gosto muito chamada Psique Reanimada pelo Beijo do Amor, de Antônio Canova. Então essa escultura ela foi feita no período do neoclassicismo, que é um período onde se busca resgatar alguns valores dos clássicos, né, dos gregos e romanos. Ela foi feita entre o ano 1787 e 1793. Ela tem a altura de 155 centímetros, a largura 168 centímetros e a profundidade 101 centímetros. Hoje ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Então, a Psique foi baseado num mito, né, Eros e Psique, que foi feito no período romano. Então, esse mito conta a história da Psique, que era uma jovem muito bonita, e ela era bastante elogiada pelas pessoas da cidade onde ela morava. E com isso, Afrodite ficou com ciúmes desse culto, né, e os elogios que estavam sendo feitos a Psique e não a ela. Então, com isso, ela deu uma tarefa a Eros, que é o seu filho, de que Psique deveria se apaixonar por um monstro horroroso. Só que quando Eros foi cumprir essa tarefa que Afrodite, sua mãe, pediu para ele acabou acidentalmente espetando o seu dedo numa flecha, em uma de suas flechas, e ele acabou se apaixonando por Psique. Então ele acabou levando Psique para morar com ele num palácio, e com isso, né, eles viveram uma história de amor, só que as irmãs de Psique, num determinado momento, começaram a colocar minhocas na cabeça dela, dizendo que ela estava se relacionando com um monstro e por isso que ele pediu para ela para ela nunca tentar ver o rosto dele, que esse foi uma das condições de Eros em relação a Psique. E em um desses momentos, a Psique estava muito curiosa para saber quem era esse monstro com que ela estava se relacionando, e ela pegou uma vela, e na vela ela conseguiu olhar de perto o rosto de Eros quando ele estava dormindo. E sem querer, caiu uma gotinha de óleo que acabou acordando Eros. E nesse momento ela viu que ele era muito bonito, ele não era um monstro como as irmãs tinham feito ela acreditar, mas como ela não cumpriu a promessa de nunca ver o rosto dele, ele acabou rompendo o relacionamento com ela. Psique ficou muito triste e ela buscou, né, o templo, se eu não me engano, da deusa Artemis ou Hera, mas depois uma dessas deusas pediu para Psique buscar Afrodite e pedir conselhos em relação a esse caso. Psique então foi buscar Afrodite e Afrodite deu algumas tarefas para ela cumprir. E ela cumpriu as tarefas com ajuda, mas cumpriu. E a última tarefa dela era para ir para o submundo buscar uma poção da deusa Perséfone, que é a deusa do submundo. E ao buscar essa poção, a, a deusa Perséfone falou para Psique para ela não olhar, para ela não tentar ver o que tinha nessa poção, que era uma poção de beleza. E Psique, curiosa, né, ela acabou olhando essa poção quando ela abriu o pote e acabou entrando num sono profundo. E nesse cair nesse sono profundo, Eros, que já tinha perdoado Psique, ele foi até o submundo resgatá-la e ele acordou com um beijo do amor. E com isso, ele pediu para Zeus para abençoar a união deles. E com isso, Psique foi abençoada por Zeus, por esse casal, e eles se tornaram um casal no Olimpo. Então essa é a história do mito, né, bem resumida, de Eros e Psique. E essa escultura representa justamente o momento onde Eros vai ao encontro de Psique para despertá-la com um beijo do amor. Então vamos analisar um pouquinho essa escultura a partir de agora. Então temos aqui a primeira imagem, que é de frente, uma imagem frontal de Eros e Psique. Então podemos ver que é uma escultura assim que demonstra uma sensualidade, que demonstra um carinho, né, um romantismo. Eros a abraça, né, cobrindo os seus seios.
E nesse momento é o momento do despertar, né? Após que ele deu o beijo em Psique. As expressões faciais é bastante interessante, porque no período clássico da antiguidade grega ainda não tinha tantas expressões faciais como ocorreu no período helenístico. Então aqui o escultor Antônio Canova, ele pegou a referência mais da Grécia antiga clássica do que da Grécia helenística. Temos aqui uma outra imagem agora na lateral para a gente conseguir ver com mais detalhes os detalhes dos corpos, tanto de Eros como de Psique. Aqui podemos ver as pernas, o Eros ajoelhado com uma perna e a outra mais esticada. E agora uma imagem de trás da escultura. Aqui podemos ver os detalhes dos corpos, das costas, das nádegas. Temos aqui as flechas de Eros, as flechas que ele usa para fazer alguém se apaixonar por outra pessoa. Temos uma flecha aqui no chão também. E temos esse jarro que é onde estava a poção, a beleza de Perséfone para Afrodite. Podemos ver também os detalhes das asas. E essas asas, elas foram feitas de uma forma assim para deixar mais transparente quando bater a luz do sol. Então elas são bem finas, para dar esse ar celestial do deus Eros. Afinal de contas, ele é um deus, né? E outra imagem que eu gostaria de trazer para vocês é também desse escultor Antônio Canova, que se chama Amor e Psique em Pé. Então aqui nós podemos ver a Psique e o Eros, só que dessa vez em outra posição, eles estão em pé. Tem uma túnica cobrindo a parte inferior, né, de Psique, e ela entrega uma borboleta para Eros, porque em algumas traduções, Psique significa borboleta também. Então existem esculturas que fazem referência dela com uma asa de borboleta, representando justamente a Psique em forma de borboleta. Vamos ver aqui uma escultura onde encontramos, né, a Psique com asas de borboleta. Essa escultura se chama Eros e Psique, ou Cupido e Psique, e ela foi feita em 1845 por Giovanni Maria Benzoni. Então aqui temos Psique e Eros em pé também. Psique está segurando esse jarro, assim, esse pote que está relacionado também ao presente de Perséfone para Afrodite. Também túnicas cobrindo o seu corpo e a parte genital também do deus Eros. E aqui ele tem as asas de anjo, né? E ela tem as asas de borboleta. E a última escultura que eu gostaria de mostrar para vocês é o casamento de Cupido e Psique, de Antonio Giovanni Lanzirotti, de 1880. E aqui novamente também temos Eros e Psique em pé, e ela também com as asas de borboleta, a túnica dessa vez cobrindo mais o seu corpo. E num momento de romance, um momento de abraço entre os dois. E ele segurando suas mãos, a sua mão, no caso, né? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e deixar um comentário para mim. Muito obrigada!